Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo é de número 12, Caráter da Revelação Espírita, capítulo 1, livro A Gênese. Esse livro é maravilhoso, não é? Todos são maravilhosos. A gente tem que agradecer muito a Deus, a Jesus, pela obra de Kardec. Porque se não fosse Kardec, não estaríamos aqui com essa oportunidade estudando isso não é? Então, é um consolo ou não é essa doutrina? Eu tenho um amigo, inclusive está aqui, o Marcílio Colombaroli. Ele me dizia assim: Luiz Antônio, o Espiritismo matou a morte. Olha para você ver. O Espiritismo matou a morte. Então, olha que consolo. Só de saber que a morte não existe. Porque você sabe que a morte, esse termo, a morte, ela é o maior vilão, né? É o maior monstro que assombra a humanidade toda na Terra. Ela assombra. É o único monstro que assombra. Porque o câncer, às vezes a pessoa fala assim: eu estou com câncer. Mas tem aquela esperança, né? De uma quimioterapia, radioterapia, uma cirurgia, uma coisa assim e tal. A pessoa se recuperar. Agora, a Dona Morte, brincando por esse lado, a Dona Morte, a hora que ela chega: vamos lá, meu filho? Espera eu escovar os dentes. Não. Vai ser escovar os dentes mesmo. Né? Então, tá bom, vó. Então, deixa eu voltar pro assunto aqui. Vó puxando a orelha já. Vou te falar. Então, Kardec, ele entra nessa outra questão aqui, né, que é uma sequência. Mas quem são esses homens de gênios? Quem, de fato, são esses homens de gênios? Então, por exemplo, Santos Dumont. Vamos tratar desses homens assim. Albert Einstein, Graham Bell, Newton, né? Quem mais? Lavoisier, Galileu Galilei. Quem são esses seres? Olha para você ver como são as coisas. Aqui na Terra, a ignorância é tão grande. É tão grande. 2023 ainda. É tão grande a ignorância que os materialistas, eles acreditam que a inteligência, ela é obra do acaso. Não, isso aí é o acaso, né? Tanto é que eu não sei se você sabe, faz parte do estudo já, nós já estamos estudando já aqui. Quem são esses homens de gênio? Mas quem são esses homens de gênios? Nós já estamos estudando já. Faz parte do esmiuçamento. Aqui na Terra, eu não sei se você sabe, alguns departamentos, eles têm guardado a massa encefálica de alguns que
alguns cientistas que aqui na Terra se destacaram, como por exemplo, você sabia que a massa encefálica de Albert Einstein, ela está guardada, ela de vez em quando ela é dessecada. Eles estudam a massa encefálica de Albert Einstein para descobrir onde é que reside ali naquela massa encefálica tamanha inteligência. E provavelmente eles estudam também a massa encefálica de um zero à esquerda igual eu, para ver onde é que tá tamanha burrice. Eu não estou brincando com isso. Isso é sério. Eles estudam. Tem algumas massas encefálicas aqui no mundo guardadas em laboratórios sendo estudadas pelos materialistas. Ou melhor, amando dos materialistas, né? Desses sistemas, isso nós podemos chamar de sistema. Por quê? Porque eles não acreditam na alma, eles não acreditam no espírito, eles não acreditam eles não acreditam que a inteligência é um atributo. Veja bem, a inteligência é um atributo da alma. A inteligência é um atributo do espírito. Então, enquanto a alma encontra-se no corpo físico, reencarnada aqui, a inteligência com a alma aqui se encontra. Você entendeu, né? A partir do momento que a alma deixa esse corpo físico, todos os teus atributos a acompanham. E aqui fica só a carcaça. Ora, gente, isso é lei divina, são leis de Deus, isso é lei imutável. Você que tem um pouquinho de conhecimento, você já sabe disso, isso não é novidade nenhuma, né? Mas os materialistas, os ignorantes, veja bem, ignorantes não é no sentido assim de burros, eu tenho que usar o termo. Não, ignorante ignorante desse fato. Por quê? Porque isso é fato. Por que isso é fato? Porque foi estudado por Hipólito Leon Denisard Rivail. Porque se não tivesse sido estudado por Hipólito Leon Denisard Rivail, não teria ele compilado a doutrina dos espíritos. Porque a base da doutrina dos espíritos é fato. Se não existissem fatos, Hipólito Leon Denisard Rivail não teria compelido a doutrina. Mas olha só para você ver. Mas quem são esses homens de gênio? E por que são homens de gênios? De onde vieram? Que é feito deles? Então, de onde é que eles vieram? De mundos mais elevados, né? Que é feito deles? Depois que eles deixam o corpo físico, retornam aos planetas de onde saíram um dia para vir para cá para contribuir com todos nós, a humanidade.
ou a dimensão onde eles se encontravam. Notemos que, na sua maioria, denotam, ao nascer, faculdades transcendentes e alguns conhecimentos inatos. Isso é verdade. Não está em contradição com o assunto que nós, desde o início, estamos tratando. Encontra-se em comum acordo. Porque, geralmente, a maioria desses gênios, eles possuem faculdades transcendentes e alguns conhecimentos inatos. Porque você observa, existem crianças no mundo, delícia, né, tocar nesses assuntos, existem crianças no mundo com 2, 3 aninhos que sabem tocar piano, não é? Que sabe recitar versos, sabe recitar poesias. São crianças com uma inteligência tremenda. Tem uma menininha no YouTube, nem me lembro o nome dela, parece que tem 3 aninhos. A menina sabe falar, se não me falha a memória agora, parece que ela sabe falar 5 idiomas. Ora, que isso? Com 3 aninhos? Onde ela aprendeu isso? Nesta existência que não foi. Isso é um gênio. É um ser evoluído. É um ser, assim, muito experimentado. É um ser mais velho no conhecimento. É um ser que mais vivido. Estudou demais no plano espiritual. É um ser que é um ser muito lúcido, é um ser muito comprometido com nosso Senhor Jesus Cristo e com a humanidade, que no corpo físico novamente se encontra através da reencarnação, foi celebridade em vidas passadas, celebridades em matéria assim, de estudioso demais, estudou demais. Então, aquele conhecimento todo, né? Aquele conhecimento inato. Então pensa bem, essa menininha, 3 aninhos, sabe falar, acho que é 5 idiomas, mas de 3 a 4 é, porque eu já assisti alguns vídeos dela. E ela falando fluentemente, é isso que é interessante. E ela nunca esteve com os pais nesses outros países, onde eles têm lá esses idiomas. E mesmo se estivesse, quantas crianças vai com os pais em França, na Inglaterra, essas coisas, e volta do mesmo jeito, oh, coitadinho. Mas é assim mesmo, faz parte da evolução. Então, que com pouco trabalho desenvolvem. Então, com pouco trabalho desenvolvem. Quer dizer, precisa da ajuda de um professor para que o professor sustente ali aquela criança a levantar aquele véu. Como nós dissemos nos vídeos anteriores, do dia anterior, com relação, se não me falha a memória, né, na Inglaterra, não sei, aquela faculdade, difícil também falar, Harvard. Então, olha o nível de pessoas que estudam naquela faculdade. É uma seleção. QI totalmente elevados.
Então, são seres mais... Mas você observa que mesmo assim, Harvard, existe lá professores para dar um suporte. Sabendo os professores que quase sempre eles acabam aprendendo com os alunos. Mas é interessante o professor, em todas as áreas, em todos os sentidos. Então, pertence realmente à humanidade? Esses seres pertencem à humanidade, pois nascem aqui, vivem e morrem como nós. São seres normal, natural, como todos nós. Onde, porém, adquiriram esses conhecimentos que não puderam aprender durante a vida física. Onde, porém, adquiriram esses conhecimentos que não puderam aprender durante a vida física. Ué, nasce ali dois, né, um casal de irmãozinhos. Um tem o QI elevadíssimo e o outro nem QI não tem. Ele tem queijo na cabeça. Ele tem queijo, não é QI não. Queijo vem de queia, QI vem de queijo, não. Então isso aí é um índice de contagem da elevação dele. Depois a gente, na hora que chegar o momento, a gente explica. Então, dir-se-á com os materialistas, né? Diz assim, que isso é obra do acaso, que lhes deu a matéria cerebral em maior quantidade e de melhor qualidade. Olha que ignorância dos materialistas. Neste caso, não teriam mais mérito que um legume maior e mais saboroso do que o outro. Kardec também não deixa barato, né? Ele não deixa barato. Nesse caso, não teria mais mérito que um legume maior e mais saboroso do que o outro. É verdade. Por exemplo, uma beterraba e um repolho. Analise só para você ver. Então, assim, uma diferença muito grande. Mas por quê? É a ignorância, a falta de conhecimento. Porque eles focam apenas na matéria física. Apenas no físico. Como, por exemplo, Carl Gustav Jung. Jung mesmo, por mais que muitos falam dele e tal e tudo mais, mas Jung, ele não acreditava lá muito, você entendeu? Na alma, como a inteligência e tudo mais sendo atributo da alma. Ele não acreditava na imortalidade da alma. A gente respeita, mas é preciso tecer esses comentários. E o quê? Uma pessoa inteligentíssima. Mas a gente precisa entender, né, que os dedos das mãos, por mais que todos são úteis, mas eles não são iguais. Agora, você sabe por que todos os dedos das mãos são úteis? Devido à desigualdade. Porque cada qual encontra-se numa posição, né? Posto numa posição em que abarca-se tudo ao mesmo tempo. Imagine se todos os dedos fossem todos compridos do mesmo tamanho. Aqueles dedão
10 centímetros, todos os 5, 10 centímetros. Não, tem que ter essa desigualdade aqui, ó. Então, os materialistas, eles entendem que a inteligência, né, faz parte desse processo do acaso. Dir-se-á com os materialistas que o acaso lhes deu a matéria cerebral. Então, o acaso é que deu a matéria cerebral a Albert Einstein. Vamos pensar assim. O acaso é que deu. Eles associam que a inteligência de Einstein encontrava-se na massa encefálica. Por isso, eles retiraram a massa encefálica dele antes de sepultar o corpo dele, para estudar o cérebro dele, para encontrar a inteligência dele. Enquanto o espírita, verdadeiramente espírita, sabe que a inteligência é um atributo da alma e que esvaindo-se a alma do corpo físico, esvai-se também todos os atributos. Isso é do conhecimento do espírita. Agora, isso tudo é fato? É fato, mas sendo estudado, sendo analisado. No próximo vídeo, mas vai ser no próximo dia, nós vamos tratar a respeito não só do fato, como também de causa e de efeito. De efeito e de causa. Aí, ao tratarmos de causa e efeito e causa, você vai analisar o que vem primeiro, a causa ou o efeito ou a causa. Ou existe os dois ou não existe nenhum dos dois. Porque isso é complexo e ao mesmo tempo é relativo, de acordo com o nível em que todos nós nos encontramos. Então, é preciso entender o valor do gênio, a importância do gênio, a necessidade que a humanidade tem do gênio, a sabedoria que possui o gênio, onde ele amealhou essa sabedoria. De onde vem o gênio? Para onde vai o gênio? Observa que muitos, desde tenra idade, já manifesta nele uma inteligência inata. Em todos os sentidos, dependendo da área, mas é preciso, nós não descartamos isso, da contribuição da assistência de um professor. É necessário aqueles que o educam, que são os pais, mas é de extrema importância o professor na vida de todos. No nível nosso é preciso entender. Porque sabemos que o único que não
precisou de professor foi nosso Senhor Jesus Cristo. E muitos lelé da cuca já tiveram a oportunidade de dizer que nosso Senhor Jesus Cristo foi aprender com os essênicos, né? Ah, Jesus, na época dos essênios, ele foi, aprendeu com os essênios e tal e tal. De forma alguma. Jesus, na verdade, foi ensinar os essênios. Foi o contrário. Ser igual ao Cristo, receber aula? Não, ele dá aula. Agora nós não, nós necessitamos de receber aula em todas as horas, todos os instantes. Então, até o próximo vídeo, se assim Deus quiser, né?